Bom dia, pessoal! Então, nós estamos aqui com as atividades da semana 7, onde nós temos a aula 31 sobre gênero entrevista, aula 32 com o gênero mapa conceitual e hífen, aula 33, texto informativo, aula 34, texto informativo, coesão textual, e aula 35, figuras de linguagem. Na aula 31, que fala sobre o gênero entrevista, então nós temos que o gênero entrevista, ele pode ser visto, ou seja, ele circula pela TV ou rádio, lendo jornais, revistas ou páginas na internet. A entrevista, ela tem alguns elementos que fazem parte dela, que são o quê? Expressão facial, indicando sensações, que podem ser alegria, tristeza, satisfação, medo. Gestos, que são movimentos com as mãos. Expressão corporal, ou seja, movimentos do corpo. E marcadores conversacionais, que são marcas de oralidade. E aí, né, sabe, sério. Também tem o uso das reticências, que elas vão indicar omissão de alguma coisa que não se quer revelar, emoção demasiada, insinuação. A entrevista também tem algumas características. Então, quais são essas características? Presença de sequências informativas ou opinativas. Então, o entrevistado, ele pode passar informações e ele também pode dar opiniões. A entrevista tem a presença do entrevistador e do entrevistado. A linguagem é dialógica e oral, dialógica de diálogo, oral de oralidade, e ela possui a marca do discurso direto e da subjetividade. Discurso direto, vocês já sabem que é o discurso apresentado da forma como a pessoa disse algo. E a subjetividade é tudo aquilo que diz respeito ao sujeito. O que são essas coisas que dizem respeito ao sujeito? Podem ser crenças, podem ser opiniões. Então, a entrevista ela é subjetiva, porque o entrevistado vai falar dele, vai falar a respeito ele vai falar de acordo com as suas crenças e suas opiniões. E a entrevista mescla, ou seja, mistura a linguagem formal e a linguagem informal. Linguagem formal, para lembrar, é aquela linguagem que segue a norma padrão. A linguagem informal é a linguagem típica do dia a dia, que nós usamos gírias, repetições, essas marcas de oralidade. Então, isso é linguagem informal. Na sequência, nós temos uma pequena entrevista que nós já vamos voltar a ela. Outra parte importante que nós temos aqui são os elementos que compõem a estrutura da entrevista. Então, como todo gênero textual, a entrevista também tem uma estrutura. Como a professora sempre fala com vocês, a poesia tem a estrutura que ela é posta da forma como ela é escrita, em versos, em estrofes, pode ser centralizada na folha. Uma receita de bolo, uma receita culinária também tem a forma como ela é apresentada, os ingredientes, a forma de preparo, tempo de preparação, porções e outras coisas. A entrevista também tem uma estrutura, porque ela é um gênero textual como todos os outros. Primeira coisa, uma entrevista ela tem que ter um tema, certo? Uma temática. Por exemplo, vamos fazer uma entrevista sobre pandemia e isolamento social. Seria um tema. Elaboração do roteiro. O que seria esse roteiro? As perguntas que o entrevistador vai fazer para o entrevistado. Então, ele tem que preparar antes essas perguntas, pensar assim dentro do tema, quais aspectos ele vai abordar dentro do tema. Então, de acordo com os aspectos que ele
vai abordar no tema que ele escolhido, ele vai elaborar algumas perguntas. Essas perguntas fazem parte do roteiro. A entrevista tem um título e ela tem uma revisão, que é a parte final, como está dizendo aqui da entrevista, certo? Aqui o gênero é entrevista, né? Então, se eu vou entrevista é oral, mas se eu vou publicar essa entrevista de forma escrita, aqui está dizendo o quê? Então, que depois que eu fizer a entrevista, né? Como que eu vou fazer essa entrevista? Eu vou utilizar uma câmera ou gravador e depois que realizar o trabalho, a gente faz a transcrição da fala, né? Das perguntas e das respostas do entrevistado, certo? Voltando aqui, então, vamos pegar a outra folha, a primeira folha aqui. Então, vamos lá para a entrevista. Só para nós vermos aqui na prática quais são esses elementos aí. Bom, em primeiro lugar aqui, a autora, ela marcou aqui a entrevista com o cineasta Fernando Meirelles. Essa entrevista, ela tem um título e ela tem um subtítulo. O título, Plantar árvores dá mais prazer do que fazer filmes. E o subtítulo que vai fazer o quê? Auxiliar na explicação. Então, vamos marcar aqui, ó, título e subtítulo. Qual que é esse subtítulo? O cineasta paulista Fernando Meirelles concilia o cinema com o ativismo em defesa das florestas e dedica boa parte do seu tempo a acompanhar as questões ecológicas. Aí a autora faz nessa parte aqui uma introdução. O que é essa introdução? Ela apresenta o entrevistado para o leitor ou para as pessoas. Por exemplo, quem é Fernando Meirelles? Eu não conheço. Então, eu vou ler essa introdução aqui, eu já vou saber quem é. Então, ela diz assim: aos 56 anos, o cineasta Fernando Meirelles integra a galeria dos melhores diretores do cinema brasileiro. Entusiasta de filmes experimentais na juventude, criou programas para a televisão, trabalhou com publicidade e dirigiu sucessos como Cidade de Deus, em que usou a estética dos videoclipes para retratar a violência do Rio de Janeiro, obra que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro em 2004. Essa é a introdução. Aí, aqui nós temos duas perguntas para o entrevistado. Precisamos mudar de cultura para adequar nossa civilização aos limites do planeta? Aí a resposta, transcrita aqui. E a segunda pergunta: há pessimismo sobre o esforço de controlar as mudanças climáticas. Estamos numa corrida contra o tempo? E a resposta do entrevistado. E por último aqui, o nome da autora. Né? Colocou por último, certo? Então, assim seria a estrutura de uma entrevista. Aí, nós vamos lá para as atividades da aula 31. Nós temos duas questões bem simples aqui. Então, questão número 1. Qual das alternativas não é uma característica da entrevista oral? Então, vocês vão ler as questões aqui, as alternativas, e vão escolher aqui não é característica da entrevista oral. Voltem lá no texto, nas características, né, que vocês vão encontrar. E questão número 2. Nas entrevistas orais estão presentes os seguintes elementos. Aí, novamente, vocês vão ler as alternativas e marcar a correta, certo? É uma alternativa só, ok? Muito obrigada, bons estudos!